Então, vamos lá. O tema, então, é a reencarnação, né, à luz da ciência e da religião. E para a gente poder começar a falar sobre esse assunto, nós vamos usar alguns conceitos, né? E que conceitos são esses que eu vou trazer? Primeiro, um conceito sobre o que é ciência, o que significa ciência, né? A ciência significa conhecimento. Então, quando a gente, na verdade, pensa nessa palavra, o que vem é esse significado. Se você procurar no dicionário, ciência significa conhecimento, ou um corpo de conhecimentos que precisa ser sistematizado. E essa sistematização, ela ocorre por uma observação, ou por uma identificação de um objeto, por pesquisas e também pela explicação de determinadas categorias, fenômenos e fatos. E como nós vamos conversar sobre a reencarnação à luz da ciência e à luz da religião, eu precisava iniciar com vocês sobre esses conceitos, e conceitos bem rápidos sobre esse significado de ciência. Então, quando eu falo de ciência, eu falo de conhecimento sistematizado. Então, para eu sistematizar um conhecimento, eu preciso formulá-lo. Então, eu crio um método, existe uma formulação metódica. E essa formulação metódica, ela também precisa ter uma outra característica, que é a racionalidade. Então, para eu dizer que algo é científico, ou então que é uma ciência, esse conhecimento é sistematizado a partir, por exemplo, da observação. Eu preciso pesquisar um pouco dessa observação, buscar explicação para aquilo que eu estou observando. Para isso, eu preciso criar um método, né? E essa metodologia, ela precisa ser racionalizada. Esses conceitos é a base do que nós chamamos de método científico. E o método científico, ele pode ser aplicado nas mais diferentes ciências, nas ciências da saúde, nas ciências humanas, nas ciências biológicas, por exemplo, que é a ciência na qual eu mais trabalho e faço parte, já que eu sou bióloga de formação e trabalho em pesquisas dentro da área, né, das ciências biológicas. Então, o conhecimento biológico, ele está sistematizado por várias teorias, em vários artigos, em vários livros, e para eu sistematizar esse conhecimento, que a biologia, por exemplo, trata, que é o estudo da vida, né? O sentido de biologia é esse, eu me baseio no método científico. E quais são os objetivos da ciência, né? Por que a ciência, ela foi desenvolvida e hoje ela, na verdade, ela passa por várias áreas do conhecimento que a gente fala. Qual é o objetivo da ciência? A ciência tem como objetivo principal tornar o mundo compreensível, entender, por exemplo, o mundo. Se eu penso nas ciências biológicas, é entender a natureza da vida, é conhecer os seres vivos, é tornar o mundo dos seres vivos, por exemplo, compreensível ao homem. Também é o objetivo da ciência prever e controlar situações. Se nós caminharmos um pouco para as ciências, não só biológicas, mas ciências da saúde, controlar, por exemplo, uma doença, entender como essa doença se desenvolve, para que eu possa prever situações relacionadas a ela. Nós estamos vivendo esse momento atual, né, da pandemia, em que a gente tem a ciência trabalhando, inclusive, para entender o fenômeno, que é um vírus, e a partir de então buscar soluções, a partir das observações, principalmente, e trabalhando na resolução desse problema, que é, por exemplo, a doença ocasionada por esse vírus. É o objetivo também da ciência exercer o controle sobre a natureza do mundo e sobre os objetos que compõem o mundo. Para isso, como eu falei, o método científico, que é a base da ciência, ele segue uma estrutura geral, né? Então, que estrutura geral é essa? Eu tenho um problema, né? Esse problema, ele precisa ser analisado para que a gente formule hipóteses para resolver esse problema. A partir da formulação de hipóteses, eu faço testes. Esses testes podem ser testes experimentais, por exemplo,
dentro das ciências da saúde, das ciências biológicas, são muito comuns os testes experimentais, principalmente envolvendo células, envolvendo animais, porque eu tenho um problema, eu formulo uma hipótese, e a partir de então eu vou, o que a gente chama, para o laboratório, saber se a minha hipótese, ela se confirma ou não. Mas outros testes experimentais, eles também podem ser feitos de formas só teóricas, mas de qualquer forma, seja utilizando um outro ser vivo para estudo ou não, sendo somente uma hipótese, né, o que a gente chama mais teórica ou filosófica, os meus testes experimentais são perguntas, né? A gente fala em ciência que não são as respostas que movimentam, né, a ciência, e sim as perguntas. Precisamos sempre formular boas perguntas para alcançar a veracidade ou a falsidade, né, daquela hipótese. A partir, então, desses passos experimentais que compõem o método científico, eu chego à conclusão de algo, ou seja, eu chego à resposta ao problema que eu formulei, ou então o problema que eu quero solucionar. Então vamos. Nosso tema, né, o nosso problema é a reencarnação. A gente vai discutir a reencarnação à luz da ciência. Então eu preciso seguir uma estrutura, um método científico para entender a reencarnação. Aí aqui eu formulei, né, rapidamente uma estrutura para a gente estudar a reencarnação. Então, o meu problema seria mostrar a existência da reencarnação. Eu estou estruturando isso na forma de uma metodologia. Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é: a reencarnação é o retorno de um ser extracorpóreo. Eu estou afirmando isso e eu preciso, através dos meus testes experimentais, que podem ser, por exemplo, perguntas, chegar à conclusão de que a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Se eu comprovar que a minha hipótese é verdadeira, eu consigo chegar à solução do meu problema, que era o quê? Mostrar a existência da reencarnação. Se através das minhas perguntas eu não chego a uma resposta positiva, ela é falsa, então o meu problema, como que ele é resolvido? Eu digo que a existência da reencarnação não é um fato, tá? Por quê? Porque eu fiz os testes, essas perguntas e tantos caminhos que eu vou começar a exemplificar para vocês. Então, aqui, nesse exemplo, perguntas que eu posso fazer para tentar confirmar ou não a minha hipótese de que a reencarnação é o retorno de um ser qualquer extracorpóreo que eu não estou denominando e que, na verdade, eu preciso verificar e investigar se isso existe ou não. Eu posso fazer a seguinte pergunta: o que é um ser extracorpóreo? Como ele retorna ao corpo? Para que ele retorna ao corpo? No momento em que eu formulo o meu problema, a minha hipótese, e então os meus testes, as minhas perguntas de pesquisa que a gente fala, eu vou investigar, eu vou desenhar o meu estudo, o meu campo de investigação. Aí, por exemplo, o meu campo de investigação é estudar crianças que tenham lembranças espontâneas. Por quê? Porque eu quero chegar à resposta do meu problema, que é mostrar a existência da reencarnação ou não. Para eu mostrar essa existência, eu formulei uma hipótese, que a reencarnação nada mais é do que o retorno de um ser extracorpóreo. Então, eu estou criando um método. E que método é esse? Estudar, por exemplo, crianças que têm lembranças espontâneas para responder as minhas perguntas, que é: o que é ser um extracorpóreo, como ele retorna e para que ele retorna. Uma outra forma de investigar, para eu validar ou não a minha hipótese, é a hipnose. Depois que eu passo por toda essa estrutura geral, ou seja, eu estou desenhando um método científico, eu vou chegar à conclusão dos testes, de acordo com as respostas que eu vou colhendo a partir do momento em que eu desenhei, então, essa metodologia. Aí vamos, então, a um médico psiquiatra, que é o Dr. Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que ele tem uma grande contribuição para essa discussão da reencarnação à luz da ciência, né, dentro do campo das ciências, porque ele, dentro de uma universidade, ele atua e ele cria
todo um estudo dentro de um departamento na Faculdade de Medicina dessa universidade, porque ele queria estudar, né, a reencarnação. E ele estruturou uma metodologia para estudar a reencarnação. E que metodologia foi essa que ele estruturou? Ele criou critérios que a gente chama de inclusão, né? Ele queria mostrar a existência ou não da reencarnação, e para ele poder mostrar essa existência, ele partiu de que hipótese, né? Ele queria, como campo de investigação, saber e investigar crianças que tinham lembranças espontâneas sobre fatos passados. E no momento em que ele delimitou o seu campo de investigação, ele automaticamente criou o seu critério de inclusão, porque ele começou a estudar e pesquisar e percebeu que, na verdade, as crianças entre 2 e 4 anos tinham mais relatos e elas lembravam de forma mais espontânea sobre fatos passados ou lembranças do passado. E ele, no final dos estudos dele, concluiu que essa faixa etária era exatamente a melhor porque a criança não tinha sofrido ainda tanta influência do meio, principalmente do meio social, dos mecanismos de educação. Então, ele dizia que era uma criança, né, que não tinha sido ainda tão modelada pelo meio ambiente. Então, as lembranças, elas eram espontâneas. Então, quando ele criou o método, ele foi criando regras de quem poderia participar ou não desse estudo. Então, o critério de inclusão dele foram 2, crianças de 2 a 4 anos e somente crianças que, dentro dessa faixa etária, tivessem lembranças espontâneas. Ninguém induzia essas lembranças. Essas crianças começavam a relatar, a contar fatos, né? E, ao contar esses fatos, você precisava, então, chegar num outro passo desse método científico que ele estruturou, que era descrever os relatos, né, a partir da escuta dessas crianças. Então, ele anotava os relatos e ele saía em campo para confirmar os fatos relatados, né? Então, ele viajou em vários pontos do mundo, ele levava também essas crianças à universidade para poder fazer e colher esses relatos. A partir dos relatos, das histórias que essas crianças contavam, ele ia confirmando os fatos dessas histórias conforme as crianças davam, né, vamos supor, essas pistas para ele, né? E aqui eu trago um exemplo de uma das crianças que ele, na verdade, estudou e que fez parte de várias publicações que o Ivan Stevenson fez. E, na verdade, até hoje, esse departamento de investigação existe na Virgínia, que, embora ele tenha morrido em 2007, ele deixou um grande trabalho dentro da universidade e vários outros médicos psiquiatras dão continuidade ao estudo dele. Então, ele relata em um dos trabalhos dele a história de Ravi, um garoto indiano que começou a discorrer sobre a vida passada dele por volta dos 2 anos de idade, isso em 1953. Né? O Ravi, ele dizia que ele morava num distrito vizinho, ou seja, no local onde ele morava atualmente, ele dizia que ele morava no bairro próximo, né? Num distrito vizinho ao bairro que ele morava. E ele começou a descrever os brinquedos que ele tinha quando ele morava nesse bairro vizinho, que era um elefante de madeira, era uma pistola e uma bola. Ele descreveu também que ele tinha um anel que ele guardava numa cômoda. Então, ele falou isso aos 2 anos de idade, espontaneamente. Ninguém perguntou, ele simplesmente começou a contar. E ele contou, né, que quando ele vivia nesse distrito vizinho, o pai dele era barbeiro e também deu o nome do seu pai. Depois ele afirmou que ele foi assassinado e ele identificou os criminosos, né, por nome e pela profissão. E ainda deu um detalhe sobre a sua morte. Ele diz que ele foi esfaqueado enquanto ele comia goiabas. Quando esse menino completou 4 anos de idade, a família foi visitada por um homem que ouviu falar do caso, ou seja, ouviu que o Ravi descreveu como que ele morreu, que ele morava num distrito vizinho. Então, esse homem foi até eles, né, e disse que ele tinha um filho
que seu filho tinha 6 anos de idade, e quando esse seu filho tinha 6 anos de idade, ele foi assassinado, e esse assassinato, né, foi muito parecido com o relato do Ravi, e que esse assassinato tinha acontecido 6 meses antes do nascimento do Ravi, entre aspas, nessa atual existência. Então, esse pesquisador, Stevenson, ele foi à Índia para investigar essa história que foi relatada lá em 1953 e 1964. O Ravi, nessa época, já estava com 13 anos de idade, mas o Dr. Ivan, né, ele descobriu que um professor local havia anotado todos esses relatos do garoto quando ele tinha 5 anos de idade. E, a partir desse material, ele foi confirmar e aí, quando ele foi confirmar as narrativas do Ravi, ele viu 26 pontos de coincidência, tal como os brinquedos que ele tinha relatado, ele conseguiu achar o anel na cômoda e ainda conseguiu encontrar o local onde tinha, né, as goiabas e a goiabeira no qual ele comia. Ele notou também uma espécie de cicatriz no pescoço do adolescente, semelhante a um antigo ferimento de faca já fechado, e ele ainda relata que, quando criança, o Ravi tinha pavor de facas e lâminas e ficava sempre com medo quando visitava a região onde o outro menino que ele relatou e que ele dizia que tinha sido ele, fora assassinado, né, morto. E casos como esse do Ravi, o Dr. Ivan Stevenson estudou vários, tá? Mas vamos seguir. Esse pesquisador, que foi um dos maiores que contribuíram para essa discussão sobre a reencarnação dentro dessa luz, né, da ciência, da academia, ele publicou mais de 200 artigos e vários livros, trazendo ricos detalhes de pesquisa e argumentos acadêmicos. Ele pesquisou mais de 3.000 casos, né, de estudo, onde ele fornece evidências que apoiam possibilidade de reencarnação, apesar dele mesmo ter sido sempre muito cauteloso ao se referir a elas como casos sugestivos de reencarnação ou casos do tipo de reencarnação. Ele publicou vários livros, um dos livros que já tem, inclusive, tradução no Brasil, né, é baseado nessa obra que está aqui nessa foto, que é Reencarnação, 20 casos, de Ian Stevenson. A reencarnação à luz da ciência, né? Como eu falei, esse pesquisador, ele deixou um legado. Então, uma das pessoas que continua o trabalho lá na Universidade da Virgínia é um outro médico psiquiatra, que é o Jim Turk. Esse médico psiquiatra, em 2008, quase que um ano depois da morte do Ivan Stevenson, ele publicou uma revisão, nessa revisão, numa revista científica. Essa publicação está em inglês, mas todo o trabalho feito, não só pelo Ian Stevenson, como o próprio Jim Turk e outros pesquisadores que faziam parte desse departamento, e, na verdade, ainda fazem desse departamento da Faculdade de Medicina da Virgínia, eles reuniram em outro livro chamado Vida Antes da Vida, em que você tem todo o trabalho de estudo feito por esses pesquisadores publicados, e também já existe tradução para o Brasil. Aí eu quero trazer um outro ator dentro dessas investigações, utilizando uma metodologia, né, que a gente chama de científica, com uma estruturação de hipóteses, né, de inclusões, de campo de investigação, um autor e um pesquisador brasileiro, que é o Hernani Guimarães Andrade. Ele é engenheiro e psicobiofísico. Ele já morreu, né, desencarnou em 2003, mas ele que foi o introdutor da metodologia que o Ian Stevenson desenvolveu nos Estados Unidos e que correu o mundo todo para validar sua metodologia, né, sobre os casos sugestivos de reencarnação. Então, quando o Hernani
tomou conhecimento do trabalho desse médico psiquiatra, ele introduz essa metodologia no Brasil e ele cria o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísica, que foi presidido por ele durante muitos anos, e nesse instituto de estudos de situações de quase mortes e também fenômenos, né, que a gente pode dizer que são paranormais, que geralmente é o termo que se usa dentro mais da investigação científica. Ele, na verdade, buscou reproduzir o método do Ian Stevenson, que é uma outra característica da ciência, né? Se eu desenvolvo um método, um outro pesquisador, ele precisa reproduzir e ser passível de reprodutibilidade. Então, se eu seguir todos os passos do Ian Stevenson aqui no Brasil, eu devo encontrar as mesmas respostas. E, na verdade, o Hernani ajudou a elaborar vários casos no Brasil, e ele, inclusive, publicou um livro chamado Reencarnação no Brasil, baseado no método do Stevenson, e o Stevenson também investigou casos sugestivos de reencarnação no Brasil, que fez parte de vários trabalhos dele também nos Estados Unidos. Uma outra pesquisadora que eu quero trazer, que contribui muito para essa discussão da reencarnação à luz da ciência, mas que, na verdade, estruturou uma metodologia diferente do Ian Stevenson, que o Ian Stevenson ele trabalhou basicamente com crianças que tinham lembranças espontâneas. A doutora Ellen, ela é PhD em psicologia, e ela também se propôs a estudar a reencarnação, e nessa sua proposta de estudar a reencarnação, ela, então, estrutura uma outra metodologia. E que metodologia, então, ela estrutura? Ela já trabalha com pacientes de diferentes idades, porque para ela não importava ser somente crianças, porque a hipótese dela era outra e a metodologia dela era outra. Com essas diferenças, com esses diferentes pacientes, ela induzia esses pacientes à hipnose, e conforme ela induzia esses pacientes à hipnose através de métodos de indução e de relaxamento, ela levava esses pacientes à regressão. E nesse processo de regressão, ela fazia uma série de perguntas. E as perguntas que ela direcionava eram sempre perguntas antes ou depois do nascimento daquela pessoa. Ela anotava essas respostas e depois ela também ia a campo para confirmar os relatos desses pacientes pesquisados. E quais eram as perguntas que a doutora Ellen fazia? Ela fazia essa série de perguntas, né, que eu recortei do livro para trazer aqui para a nossa discussão. Foi sua decisão nascer? Alguém ajudou a decidir? Em caso positivo, qual o seu relacionamento com o conselheiro? Qual o seu objetivo nesta vida? Aí, depois que ela fazia essas 3 perguntas, ela dizia, né? Concentre-se no feto, ou seja, você no seu estado fetal. Então, perceba, ela fez perguntas antes do nascimento, depois trazia nesse processo de regressão e indução a pessoa a se concentrar no seu estado ainda em feto, e ela perguntava: você sente que está dentro dele, ou seja, dentro do feto, do corpo em formação, ou fora? Ou entrando e saindo? Em que momento sua consciência passa a funcionar no feto? Ou seja, se existe uma consciência, um ser extracorpóreo, em que momento essa consciência ela funciona no feto? Então, veja as perguntas dessa pesquisadora. Você tem consciência das atitudes e sentimentos de sua mãe pouco antes de nascer? O que você sentiu ao emergir do canal do nascimento? Essas foram as perguntas de pesquisa da doutora Ellen aos seus pacientes. As respostas, então, os relatos, né, ela publica num livro chamado Vida Antes da Vida, em 1982, onde ela reuniu mais de 1.000 casos estudados em seu consultório. Nesse livro, a gente tem dados muito interessantes.
ela chegou a alguns percentuais, né, que são as respostas àquela pergunta, onde, por exemplo, 81% dos pacientes que ela investigou disseram que eles próprios haviam decidido renascer. 19% afirmaram que não tinham lembrança de nenhuma decisão, ou que nada lhes ocorrera dizer naquele momento. Né? Do total pesquisado, né, daqueles 1.000 casos, 68 declararam-se relutantes, tensos ou resignados ante a perspectiva de viver uma nova existência. Somente 26 consideravam a nova oportunidade com certo otimismo, mas, curiosamente, não estavam interessados em fazer da vida um contínuo fluxo de prazeres em si. Nutriam a esperança de alcançar alguma conquista evolutiva. 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, mas que os nascimentos constituíam momentos de desventura e tensão. Ainda quanto os objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolvimento de talentos ou faculdades, mas, prioritariamente, aprender a relacionar-se com os outros e amar, sem ser exigente ou possessivo. 87% das pessoas consultadas declararam haver conhecido seus pais, amantes, parentes e amigos de uma outra vida. Aí eu trago, né, que no Brasil, Hermínio Miranda estudou bastante os trabalhos da doutora Ellen, e ele publicou um livro que eu aconselho que todos leem, chamado Nossos Filhos São Espíritos, principalmente aqueles que se dedicam ao trabalho de educação, né, dos filhos ou dos seus alunos, tá? Então, é uma obra obrigatória a gente ler Nossos Filhos São Espíritos, e ele traz muito mais detalhes do trabalho da doutora Ellen. Então, o que eu quero trazer para a gente poder ir concluindo essa primeira parte da nossa provocação, né, da reencarnação à luz da ciência. Esses pesquisadores, né, o Ivan Stevenson, a doutora Ellen, aqui representado o doutor Turk, aqui o Hernani, e tantos outros que ainda, né, trabalham e pesquisam a reencarnação, e daria um seminário se eu fosse falar de todos os trabalhos, mas o que eu quero trazer é que pessoas que se propuseram a trazer esse problema para dentro, né, da ciência e testá-lo através de uma metodologia, eles tiveram uma contribuição fundamental. Por quê? As pesquisas fundamentadas por esses cientistas ajudaram a quebrar vários paradigmas dentro da ciência, principalmente a ciência com um olhar reducionista, que era uma ciência que predominava principalmente até o início do século passado, né? É uma ciência que, na verdade, ela não consegue compreender o mundo de uma forma mais integrada, é uma base que a gente chama filosófica, e aí é uma outra discussão, né, de filosofia da ciência, que faz um olhar reducionista para você tentar compreender o mundo, porque lembra só, os objetivos da ciência é tornar o mundo compreensível. Então, quando eu tenho um olhar reducionista, cuja base é o reducionismo, eu vou tentar compreender esse mundo em partes, dizendo que essa parte, ao ser juntada, ela pode formar um todo. Então, esses pesquisadores, né, ao começarem a investigar a reencarnação, eles trouxeram várias quebras de paradigmas, fazendo um grande contributo para a formação de um outro viés que a gente chama em ciência. Então, o que traz o reducionismo? Exatamente isso, né? Que o todo ele pode ser explicado pelas suas partes e que essas partes são um todo. E aí eu trago essa charge em que um cientista, isso aconteceu muito na verdade, a partir do ano 2000, né, quando a gente tem o projeto Genoma Humano, dizendo que tudo ia ser resolvido pela genética, aí vem um cientista e diz, eureka! Eu descobri o gene que faz com que nós pensemos que tudo é determinado pelos genes, né? E esse é um olhar reducionista do que é, por exemplo, a compreensão do mundo. E que, na verdade, essa ciência reducionista ela ainda existe até hoje, mas o fato é que
esses pesquisadores que começaram a olhar a reencarnação, né, à luz da ciência, eles conseguem trazer agora um outro viés para dentro da ciência, que é o que a gente chama da ciência holística ou do holismo, né, que Aristóteles já dizia. Então ele traz tudo isso, ele diz, olha só, eu quero compreender o homem, é o meu problema, é o meu objeto de estudo. Então, para eu compreender o homem, eu tenho que considerar várias dimensões. Por exemplo, a dimensão social, a dimensão, né, subjetiva do ser, uma dimensão espiritual, uma dimensão física, né, o quanto que esse ser ele interage com esse corpo físico, o quanto que esse um todo está dentro de um ambiente social e o quanto que isso influencia a sua subjetividade. Então, esse olhar holístico, né, ele vem com outro olhar para a ciência, que é o mundo como um todo integrado, o mundo como um organismo e não mais como partes fragmentadas que, ao serem juntadas, formariam um todo. O holismo, por outro lado, ele também vai ser chamado, então, de não reducionismo, porque ele é o contraponto do reducionismo. Ele também é um contraponto ao pensamento cartesiano, né? E ele também pode ser visto como oposto ao atomismo, que tudo pode ser explicado pelos átomos, pelas químicas, pelas moléculas, e ao mesmo tempo do materialismo. Então, percebo o quanto que estudar a reencarnação, ela foi trazendo, né, foi quebrando alguns paradigmas e ajudou até que a ciência pudesse ter outras bases filosóficas, como, por exemplo, do próprio holismo. Então, eu quero trazer que aqui no Brasil, né, são as universidades que fazem o estudo, né, da reencarnação, porque, na verdade, as pesquisas no Brasil, seja ela em qualquer área, né, na área das ciências biológicas, das ciências físicas, das ciências humanas, né, das ciências médicas, de qualquer ciência, ela é feita nas universidades. Então, 90% das pesquisas brasileiras estão dentro das universidades públicas. Aí eu trago que, na verdade, no Brasil, a gente também tem uma discussão, né, sobre a reencarnação, utilizando metodologia científica, estruturando-se hipóteses, estruturando campos de investigação para que possa se comprovar e mostrar a existência da reencarnação. Então, eu chamo a atenção do trabalho que é desenvolvido no NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo doutor, né, Alexander, que muitos de nós conhecemos. Eu chamo a atenção, por exemplo, do trabalho do Núcleo de Estudos em Saúde e Medicina da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, em Niterói. Inclusive, esse núcleo já conseguiu aprovar várias disciplinas para a graduação da Faculdade de Medicina. Então, várias disciplinas que já discutem espiritualidade e saúde já fazem parte do currículo, né, dos futuros médicos, devido ao trabalho que esse núcleo iniciou alguns anos atrás. Trago o exemplo do MEME, que também é um núcleo de estudos de medicina e espiritualidade lá da Universidade Federal de Viçosa. Então, perceba o quanto que as universidades públicas, elas também já possuem vários núcleos de estudo que buscam o quê? Estudar de forma metodológica e cientificamente a reencarnação. Eu falo da FRJ, que é a universidade da qual eu sou vinculada e que eu sou professora. A UFRJ também possui, né, um grupo de estudos que a gente chama, que é o Grupo de Estudo Espiritualidade e Religiosidade em Saúde. Esse grupo de estudo está dentro do Centro de Ciências da Saúde. O objetivo desse grupo é fazer com que todas as unidades dentro desse Centro de Ciências da Saúde possam oferecer disciplinas que discutam religião e discuta também espiritualidade. E o quanto que, na verdade, essa religiosidade, né, que você muitas das vezes vai encontrando esse caminho da religiosidade através de uma religião, embora sejam conceitos diferentes, mas o quanto que essa religiosidade ela ajuda no seu estado de saúde e manter o seu estado de saúde. E eu lá, na Faculdade de Farmácia do FRJ, junto com uma outra professora, que é a professora Aline,
nós criamos uma disciplina chamada Religiosidade e Espiritualidade em Saúde. Agora que a gente já falou da reencarnação à luz da ciência, vamos para outra parte, né, do nosso tema, porque, aliás, o nosso tema é reencarnação à luz da ciência e da religião, né? E para trazer essa abordagem, né, eu quero mostrar o quanto que a própria doutrina espírita, a própria doutrina espírita, na sua congruência, né, na congruência dos seus três aspectos, seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos, ela vai de encontro a essa importância dessa integração entre ciência e religião. Já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item chamado Aliança da Ciência e da Religião. Então, esse tema, reencarnação à luz da ciência e da religião, não é um tema que a gente tem que olhar, né, como um tema que a gente pode dizer dividido, ou numa dualidade, sim ou não. Não, a própria doutrina espírita, né, já traz nos seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos, no primeiro capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou seja, é olhar o Evangelho segundo a ótica, né, do Espiritismo, de uma base filosófica que é o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra sistematizada, codificada a partir de um método científico por Allan Kardec, né? Então, a gente traz esse item, o item 8, que nos diz o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma, ou seja, a ciência, revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Tendo, no entanto, essa lei o mesmo princípio que é Deus, porque Deus é a causa primária, né? E é a inteligência suprema, não podem contradizer-se. Então, a religião e a ciência não podem contradizer-se. Quem faz essa contradição, quem faz o olhar reducionista do que é o mundo, somos nós, ainda no nosso olhar ainda, né, míope sobre a vida e sobre o funcionamento do mundo e do universo. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra em verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Então, veja os comentários de Kardec, né? Se uma fosse contradição da outra, Deus estaria aí no meio se contradizendo, porque uma destruiria a outra. A incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias, ou seja, ciência e religião, provém de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e do outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à tolerância. A gente vive, né, já há muitos séculos dizendo que ciência é uma coisa e religião a outra, que não podemos estudar espiritualidade nas universidades, e a gente tem, né, cientistas pioneiros que vêm quebrando esse paradigma, mostrando que, na verdade, o mundo é um todo, o organismo é um todo integrado, e a gente vai avançando já naquilo que a própria doutrina espírita já vem trazendo em uma das suas obras, né, do nosso Pentateuco, que é o Evangelho. Continua Kardec dizendo o seguinte, ó: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes deste ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, ou seja, exclusivamente reducionista, por exemplo, tem de haver em conta o elemento espiritual. Eu já estou olhando o homem, que ele não é só um todo dividido em parte, que eu não estou levando em consideração dentro dessa parte, num olhar reducionista, um outro aspecto, que é o aspecto espiritual, né? Então, ele diz, e em que a religião, deixando de ignorar, por outro lado, também as leis orgânicas e imutáveis que são da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra, marcham, né, combinadas, e vão se prestar a mútuo concurso, ou seja, a cooperação, para a gente tornar realmente o mundo mais compreensível, que é o objetivo da ciência. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá
inabalável poder. Olha só, porque a gente não vai ser mais desmentido pela ciência. Então, o nosso poder vai se tornar o quê? Inabalável, porque estará de acordo com a razão. Lembra que o método científico precisa ter uma racionalidade? Já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos, né? Então, vejam que quando a gente traz esse tema, reencarnação à luz da ciência e da religião, a gente precisa entrelaçar essa ciência, né, essa aliança da ciência e da religião, que a doutrina espírita traz nos seus aspectos, já que ela tem como um balizador, um tripé, que é a filosofia, a ciência e os aspectos religiosos. Então, vamos entrar na reencarnação à luz da religião. Aí eu trago os pressupostos, é claro, da filosofia espírita, já que a gente vai falar, então, o nosso pressuposto é o espiritismo. Então, eu trago algumas perguntas do Livro dos Espíritos. E uma das perguntas que eu trago, e um dos pressupostos, na verdade, que eu trago, que é uma afirmação, é o seguinte: Deus criou os espíritos, é uma afirmação, né? E aí, nós temos a resposta lá no Livro dos Espíritos, na questão 115. Deus criou os espíritos simples e ignorantes. É um pressuposto da filosofia espírita. Mas com qual destinação, né? Deus criou os espíritos. Ele criou para a perfeição, né? A nós chegarmos num estado de espírito puro, né? E esse pressuposto encontra, né, perguntas e respostas nas questões 96, 97 e nas questões também 115 do próprio Livro dos Espíritos. Aprofundando os nossos pressupostos filosóficos à luz da doutrina espírita, eu trago mais um. De que forma essa determinação, então, se processa? Porque pensa só, Deus criou os espíritos simples e ignorantes, né? Como a gente falou no slide anterior. Ok? Mas com qual destinação? Para a perfeição. Mas como que esse processo de chegar à perfeição vai acontecer? Aí nós vamos para o capítulo 7 do Livro dos Espíritos, através do progresso, né? E aí a gente entende que há uma linha progressiva para que isso aconteça, né? E na introdução do Livro dos Espíritos, que eu não poderia deixar de trazer, há toda uma explicação de como esse processo acontece, né? Como que a lei de progresso ela consegue ser aplicada. E como é essa aplicação? Né? Lá na introdução do Livro dos Espíritos diz o seguinte: as diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, né? Olha o progresso, mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Olha a nossa destinação, olha como o processo, né, acontece. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, né? Que a expiação não possa pagar. Meio de consegui-lo, encontra o homem nas diferentes existências. Olha a afirmação de novo das diferentes existências, né? Para ele avançar conforme os seus desejos, os seus esforços. A questão do livre-arbítrio, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. E aí eu preciso chamar a atenção, né? Desse pressuposto teórico da filosofia espírita, eu chamo a atenção do Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, em que a gente tem o título do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, 11 capítulos que vão começar a explicar o que é o mundo espírita e o que é o mundo dos espíritos. Dentro desses 11 capítulos, nós temos o capítulo 4, que fala somente da pluralidade das existências, e o capítulo 5, que fala sobre as considerações, ou seja, as conclusões do trabalho que Allan Kardec faz, né, através dessa escuta do mundo espiritual sobre a pluralidade da existência. Então, para a gente poder entender reencarnação à luz do espiritismo, à luz, né, desse aspecto religioso, à luz dessa religião, a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos. Tá? É a segunda parte do Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos é dividido em 3 partes. A segunda parte, ela se detém somente em estudar o mundo espírita. Aqui a foto, né, de todos os temas que são discutidos nessa segunda parte, e eu vou chamar a atenção de algumas perguntas,
né, para a gente poder aprofundar esse olhar da reencarnação à luz do Espiritismo, que é a pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência, né? Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso lhe é a prova da vida corporal. Então veja a resposta dos espíritos trazendo a consequência da reencarnação, sempre de uma nova existência, da pluralidade das existências. Na pergunta B dessa pergunta 167, a alma passa então por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Item C. Parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo? É assim que se deve entender? Aí os espíritos, né, respondem, né, de forma assim direta, evidentemente. Pergunta, né, ainda 167, qual é o fim objetivado, né, da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Ainda termina a pergunta com uma outra pergunta. Onde há justiça, né, se a gente não tiver um objetivo dentro dessa reencarnação, para a gente poder chegar lá naquele progresso que a gente falou, que é o nosso fim, que é a perfeição. Aí a 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetualmente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí fica nessa segunda parte do Livro dos Espíritos para a gente poder aprofundar a reencarnação à luz da doutrina espírita. E aí, para a gente poder ir concluindo mesmo, que eu acredito que eu já devo estar perto das 9 horas, eu quero dizer para vocês que hoje a ciência caminha para uma visão mais integral do homem, né? E é algo que, na verdade, a gente, dentro da filosofia espírita, dentro da doutrina espírita, a gente tem vários autores trabalhando isso. Mas aí eu trago de novo, né, evidências que mostram isso, que a gente caminha para essa visão mais holística do que é o homem. Nas ciências humanas, a pedagogia, a psicologia, as ciências sociais já têm um olhar diferenciado para o homem. Nas ciências biomédicas, como eu mostrei para vocês, tanto a medicina, tanto as ciências biológicas já tem vários teóricos, vários pesquisadores trabalhando com essa visão mais integral do homem, que eu tenho várias dimensões, que existe uma consciência, existe uma mente, que a mente é diferente do cérebro, né, e que eles se comunicam. Então, a gente já começa essa conversa, né? Nas ciências biomédicas, qual foi o grande avanço? Nós tínhamos um olhar, até a década de 70, de um modelo do homem que é só um ser biomédico. Esse modelo, ele foi rompido por um pesquisador chamado Engel. E ele diz que havia necessidade da gente olhar o homem, não de uma forma tão reducionista, né? A vida, médico, ou seja, era só um olhar patológico de doença, que era necessário que a gente olhasse o homem de uma forma mais integral, mais holística. Então, há uma integração entre as ciências humanas e as ciências biomédicas e a gente surge com um novo conceito, que é o homem dentro do olhar e dentro do modelo de ser um ser biopsicossocial. Nessa perspectiva do ser biopsicossocial, por exemplo, o tratamento da doença não é feito só pelo médico, ele é feito por uma equipe de saúde. E essa equipe de saúde leva em consideração as diferentes dimensões do homem para integrá-lo num ser só. Então, eu levo em consideração os aspectos psicológicos, os aspectos biológicos, os aspectos sociais, para que eu consiga entender e perceber tudo que influencia esse paciente a ponto dele desenvolver uma doença, ou seja, perder o seu estado de saúde.
Nesse modelo biopsicossocial, não é considerado, né? E não é considerado somente uma parte reducionista do homem. Eu preciso, para ter sucesso na resolução do problema, no tratamento da doença, que o homem seja tratado nos seus diversos aspectos. Então, nesse modelo biopsicossocial, se não for considerado todos esses aspectos, né, não há sucesso no tratamento. Então, em um sentido filosófico, esse modelo biopsicossocial afirma que o funcionamento do corpo pode afetar a mente e o funcionamento da mente pode afetar o corpo. Então, percebam o quanto que a ciência já caminha dentro, nas suas várias vertentes, para essa visão mais holística e integral do homem. Nessa perspectiva, então, biopsicossocial, o homem precisa ser observado e estudado nos seus diferentes aspectos. O biológicos, que a gente vai levar em consideração, é claro, a predisposição genética, o psicológico, para a gente levar em consideração suas preferências, expectativas, medos, reações emocionais, o cultural, o social, com a questão das outras pessoas, as interações. Então, você começa a ressignificar e a reconstruir essa ideia de homem, e vai surgindo outros teóricos. Hoje a gente já tem vários teóricos falando sobre a biologia do amor e a biologia do conhecimento, que é uma outra palestra. Né? Dentro do aspecto psicológico, surgiu teóricos falando sobre a psicologia profunda ou transpessoal, que a gente conhece muito dentro da doutrina espírita através das obras de Joana de Ângeles, mas que na academia, né, dentro da área da psicologia, a gente já tem outros pesquisadores e outros autores fazendo e falando a mesma coisa. Então, nesse modelo, né, de homem, nós temos a totalidade, a integralidade, ou seja, eu tenho o ser biopsicossocial e espiritual. Então, percebam que a ciência já caminha para essa visão integral do homem, fortalecendo essa aliança que a gente falou no início. E aí está o resumo da perspectiva espírita, né? O homem é feito de três coisas: é a alma, o perispírito e o corpo. A alma é esse ser imaterial que muitas das vezes a ciência chama de consciência, de ser extracorpóreo, né, de mente. O perispírito é o que liga essa consciência ao corpo, ao ser material, que é muito importante a gente entender como que é essa organização do corpo para que a gente possa tratar esse corpo, mas a gente não trata o corpo se a gente não tratar a mente, porque a mente comanda o cérebro que está no corpo, e é esse cérebro que vai comandar toda o que a gente chama de equilíbrio ou homeostasia, ou estado de saúde desse homem. Isso é o ser integral, né? Essa visão holística que, perceba, começou lá com aqueles primeiros pesquisadores querendo investigar o que era a reencarnação. E hoje a gente tem várias quebras de paradigmas. Então, fortalecendo ainda essa perspectiva, nós temos Allan Kardec nas obras póstumas, na primeira parte, dizendo o seguinte: o espírito quer, né? Na medicina, a gente não está chamando de espírito ainda, fala de consciência, ser extracorpóreo, fala de mente, então o espírito quer. O perispírito transmite e o corpo executa. Isso está lá em Allan Kardec, nas obras póstumas, na sua primeira parte. E a saúde é a harmonia entre esses três constituintes do homem. E hoje a Organização Mundial da Saúde já conceitua a saúde nesse olhar mais holístico. Ele diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, olha o corpo, mental, né? Olha aí a parte do espírito, né? Social, né? O contexto no qual ele está. E não consiste apenas na ausência da doença ou da enfermidade. E aí eu quero finalizar dizendo que quando a gente tem esse olhar integral do que é o homem, pensa lá no que a doutora Ellen trouxe. Ela diz que vários daqueles pacientes que foram estudados diz que o objetivo deles era amar, né? Era aprender a amar, era conseguir conviver mais com as pessoas, que o objetivo dele era amar. Aí eu encerro com a lei do amor, que é uma mensagem linda que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo, trazida por Lázaro. Ele diz o seguinte: o amor
resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto, mais avançado e corrompido só tem sensação, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é esse requinte do sentimento. Então, veja essa mensagem de Lázaro mostrando exatamente essa progressão, né, que a ciência vem descobrindo e que a gente, né, dentro de todos os aspectos da doutrina espírita, a gente já é brindado desde que a gente pare para estudar essa doutrina maravilhosa que nos fortalece e que nos mantém aí na jornada nessa atual vida, né? Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Vencendo a morte, revela ao homem, deslumbrado, o seu patrimônio intelectual. E essa mensagem no Evangelho ela é linda, e eu paro com ela aqui, porque faz essa aliança, né, do amor, da reencarnação, objetivando o porquê nós estamos aqui, para aprender a amar, para botar em prática a lei do amor, que é a lei natural e a lei que rege todos nós e o nosso universo. A frase que eu quero deixar para reflexão é o meu olhar como evangelizadora e educadora espírita, porque além de ser, né, pesquisadora dentro das ciências biomédicas, principalmente das ciências biológicas, eu tenho o meu olhar, que faz parte da minha identidade, do ser integral que eu sou, que é a minha mensagem como evangelizadora e educadora espírita, que é uma mensagem de Emmanuel, né? Ele diz sobre educação. Então, é a educação que transforma tudo. Então, educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. E assim nós vamos caminhando. Muito obrigada pela atenção de vocês.